Olá, então como eu falei no começo, a nossa ideia de hoje é, depois desses 4 dias, conseguir programar treinos para qualquer pessoa no cross, ou eu lógico que eu vou focar mais no cross, porque eu acredito que é o background da maioria de vocês, mas eu também vou dar insights que vai permitir vocês conseguirem programar para quem não quer fazer cross, quem quer alunos de personal que querem emagrecer, ganhar massa muscular, mudar o corpo, ou atletas de outros esportes que vocês acompanham ou eventualmente vão acompanhar. Tá? Então, o que a gente vai ver aqui são maneiras, princípios de aplicar esse conhecimento com qualquer tipo de cliente, com qualquer tipo de atleta, porque a gente vai falar sobre princípios, tá? E aí eu acho que é uma coisa que talvez não tenha ficado tão claro durante a faculdade, durante a formação, a graduação, como não ficou na época tão claro para mim. Eu tive muita dificuldade em entender e sair da faculdade e estar pronto para montar programas de treino para as pessoas. O cenário comum é sair da faculdade e ainda ter muita dúvida, não saber muito bem por onde começar, o que fazer, o que programar, o que vem depois, o que vem antes. Tá? Então, existe esse gap, existe essa deficiência na hora de montar programas de treino, porque a gente meio que tem só uma visão superficial disso durante a graduação, e tá tudo bem. Eu acho que a graduação ela tem o seu papel de dar um conhecimento geral e te dar um norte. Você tem que procurar o conhecimento por fora mesmo, você tem que procurar esse conhecimento por si só, né, fora dos muros da faculdade, e tá tudo certo com isso. Mas e aqui a minha função hoje vai ser começar a trilhar e mostrar esse caminho para vocês. Beleza? Tudo normal, meu áudio está bom, show de bola. Então vamos lá. Deixa eu falar um pouquinho da minha história, deixa eu falar um pouquinho para quem não me conhece ainda, para quem está chegando aqui agora, para quem me conheceu nos últimos dias. Né? Eu entrei na faculdade em 2008.1, então foi de 2008.1 até 2012, 2013 mais ou menos, fiz bacharelado em Educação Física. E assim como a maioria de vocês, eu entrei na Educação Física por amor ao esporte. Eu entrei na Educação Física porque eu achava que combinava com o meu histórico de amor ao esporte durante a escola, durante o colégio, durante o ensino médio. E a escolha para a Educação Física foi uma escolha meio que eliminando opções. Eu gostava muito, né, de esporte. Mas até eu descobri que uma coisa é você gostar de esporte, outra coisa é você viver da educação física, né? Ter aquilo como profissão, como seu sustento durante a vida inteira, demorou bastante para começar a virar essa chave na minha cabeça. E aí, eu entrei em 2008, fiz a graduação na Universidade Federal de Fortaleza, e durante a graduação eu tive vários momentos em que eu meio que me decepcionei com o curso de educação física. Tanto de questões estruturais, faltava uma estrutura básica, mínima, para poder exercer a profissão, exercer o estudo da educação física, faltava incentivo, né? A faculdade era muito voltada para a área de educação e não na área esportiva. Então, olha só, eu entrei na faculdade de educação física porque eu gostava do esporte, só que os primeiros semestres de educação física lá na Universidade Federal eram completamente voltados à área de educação. De novo, nada de errado com isso, mas não era aquilo que me encantava dentro da educação física, né? A área de ensino infantil, ensino escolar, eu gostava da área de esportes. E aí todo esse processo de desencantamento com o curso de educação física naquele cenário foi me fazendo perder esse amor que eu tinha por essa profissão que eu estava iniciando na minha carreira. E tanto que no meio disso tudo, no meio de todas essas decepções que eu fui tendo ao longo dos 2 primeiros anos, me passou pela cabeça mudar de curso. Eu decidi que eu não queria educação física, que eu queria mudar de curso, que não era aquilo que eu queria para minha vida. Simplesmente eu tive decepção e eu quis mudar de curso durante a metade do curso de educação física. Tentei mudar de curso, tentei mudar para engenharia química. Não deu certo essa mudança para engenharia química. Hoje eu agradeço de não ter dado certo, porque
Eu acho que o momento, eu estava decepcionado com o momento e não com o curso de educação física em si. E aí não deu certo essa mudança no meio do curso para engenharia química, eu resolvi terminar a educação física e aí uma coisa mágica aconteceu. Logo depois que esse processo de mudança de curso não funcionou, eu conheci o treinamento funcional. Eu acho que todo mundo, né, a grande maioria dos profissionais, dos estudantes de educação física, primeiro começam a estagiar pela musculação, e comigo não foi diferente. Eu acho que hoje tem mais oportunidades diferentes de tipos de estágio, né? Você tem agora o CrossFit, você tem treinamento funcional, corrida, mas naquela época, 2008, 2009, basicamente ou você ia para a área de escola ou você ia para a musculação. Então, o primeiro estágio da maioria dos meus colegas de curso foi na área de musculação e o meu também. Então, assim, quem aí já estagiou musculação? Quem de vocês é estudante de educação física ainda? Estou vendo que tá o Josias aqui, Ariane, Patrícia, Jane, Francisco, Camila. Alguém de vocês ainda é estudante de educação física? Provavelmente você vai estagiar em musculação. E é ótimo essa oportunidade de estagiar dentro da sala de musculação. Não é ruim não, é muito bom. Durante o meu estágio na sala de musculação, eu aprendi muita coisa que eu carrego até hoje comigo na minha carreira. Francisco Leonardo, eu segundo período, Ariane segundo período, Iágaros também, Jonathan. Então, o primeiro conselho que eu dou para vocês é que vocês aproveitem o estágio se vocês forem estagiar dentro da sala de musculação. É importante esse período. Eu estagiei na musculação, eu praticava musculação na época, eu jogava handball foi esporte de toda a minha adolescência, enfim, e no começo da vida adulta. Só que quando eu conheci o treinamento funcional, aquilo mudou a minha perspectiva, sabe? Me trouxe de novo o brilho que eu tinha, aquele desejo de aprender mais sobre as coisas dentro da educação física. Naquele momento que eu conheci o treinamento funcional, eu me trouxe de volta o encanto que eu tinha pelo curso de educação física. E eu estou falando aqui de mais ou menos 2010, tá? 2009 para 2010 eu conheci o treinamento funcional. E aí o treinamento funcional na época era pouco peso, uns negócios meio colorido, não sei se vocês hoje vão lembrar disso, mas era cheio de academia de treinamento funcional. E o treino era basicamente o treino que o treinador sonhou durante a noite e no outro dia ele achou legal e colocou ali uma combinação de exercícios. Então, tinha muita coisa com elástico, tinha uns bozus. Vocês lembram dos bozus? Aqueles discos de equilíbrio? Você subia nele, só ficava fazendo agachamento em cima. Não tem muito sentido, mas era o que estava em evidência na época de 2010. Né? Junto com isso estava uma evidência muito grande das assessorias de corrida, e a musculação também. Então, mas quando eu conheci o treinamento funcional, eu comecei a ter mais possibilidades de prescrição de treino que a sala de musculação não me permitia tanto. Então, eu conseguia já trazer aquele meu background esportivo do handball e já começar a casar um pouco com o treinamento de força, com o treinamento de potência, com treinamento de mobilidade, estabilidade, um pouco diferente da pegada da musculação. Isso foi me encantando aos poucos, sem saber muito o que estava fazendo ainda, mas já foi me dando um certo... É isso aqui que eu gosto de fazer dentro da área da educação física. E o treinamento funcional, ele é um pé para você conhecer o CrossFit. Então, o CrossFit estava começando no Brasil na época, a gente estava ali em 2011, eu acho que tinha... Se tivesse 2, 3 ou 4 CrossFits no Brasil abertas, era muito. Então, também o pessoal começou a mexer com CrossFit. Dentro do treinamento funcional, eu já aprendi a mexer com kettlebell, já aprendi a fazer algumas coisas de LPO, já fazia uns snatches, fazia um clean jerk meio mais ou menos. A única coisa que eu não sabia fazer ainda eram os ginásticos. E aí eu conheci o CrossFit. Inevitavelmente, quem estava no treinamento funcional na época, todo mundo acabou conhecendo o CrossFit também. Quando você conhece o CrossFit de cara, você se apaixona. Então, conhecer o CrossFit foi mais um passo que eu dei de voltar a ter aquela paixão pela educação física, porque a partir do momento que eu conheci o CrossFit, me trouxe mais ainda aquela sensação que eu tinha quando eu era atleta de handball na escola e tinha aquela pegada mais competitiva, né? Você conseguia, junto com o seu colega de treino,
competir quem fazia mais rounds, quem terminava o treino mais rápido, e isso aí me encantou na época. Eu fiz meu Level 1 ali mais ou menos em 2014 eu fiz meu Level 1. Nessa época, quase não tinha no Brasil. Você tinha uma data ali em São Paulo, uma data no Rio de Janeiro, uma data em Brasília. Era bem espalhada ali ao longo do ano. E aí eu cheguei a morar em São Paulo um pequeno período e eu fiz meu Level 1 na Argentina, na CrossFit Toluca. Final de 2014, passei de primeira sem muito problema, porque eu já fazia, né? Eu já praticava, não era algo novo para mim. Então, as coisas que eram ensinadas no Level 1, a parte prática e tal, tudo isso eu já sabia fazer, basicamente saber todos os movimentos. E aí, quando eu voltei para Fortaleza em 2015, começo de 2015, aí eu comecei a trabalhar de fato dentro de um box de CrossFit. Então, nessa linha do tempo, comecei a dar aula de CrossFit efetivamente em 2015, né? A gente está aí em 2023, então tem mais ou menos aí 8 anos que eu trabalho com Cross, especificamente dentro do box de CrossFit. Por que eu estou contando essa história? Para contar para vocês que eu já passei pela musculação, pequeno período de tempo, passei pelo treinamento funcional e depois conheci o CrossFit. Então eu vivi todos essas variáveis do treinamento físico, né? O treinamento funcional caiu um pouco em desuso, a gente tem a musculação muito forte ainda e tem o CrossFit hoje que nunca vai acabar. Esses dois vão continuar por muitos anos aí, dentro do cenário fitness. Então, eu consigo hoje trazer a experiência que eu tive nessas 3 áreas, junto com o conhecimento teórico, para conduzir essas 4 aulas com vocês sobre profissão de treinador, sobre programação de treinos para atletas e para alunos, beleza? Algum de vocês já fez aí o CrossFit Level 1? Deixa eu ver. Hoje eu uso minha experiência no estágio da musculação com fortalecimento isolado para praticantes pros. Sensacional, Josias, muito bom. Esse é o ponto que eu queria chegar também, tá? O treinamento isolado, né? Os exercícios isolados, eles são parte fundamental dos meus programas de treino hoje, principalmente para os atletas. Os exercícios acessórios, exercícios isolados, que as pessoas acabavam virando um pouquinho o rosto assim do CrossFit, o CrossFit não é isso e tal, vem mudando, né? Na verdade já vem mudando isso. Então hoje o treinamento com exercícios acessórios isolados, rosca direta, tríceps, exercícios até em máquina, eles são importantíssimos para eliminar fraquezas dos atletas e dos seus alunos também. Então não vejam como desvirtuando o método CrossFit você começar a utilizar exercícios isolados, desde que você utilize eles sabendo exatamente o que você está fazendo. A gente vai ver isso também na aula de hoje. Segundo período, estou no último semestre, mas iniciei musculação, estágio de cross agora. Show de bola. Então, beleza. Prescrição de treino, né, dentro do CrossFit ou dentro da musculação, ela é um misto de arte e um misto de ciência. Se você domina a ciência, mas não tem a vivência de campo, a sua prescrição ela pode se tornar tendenciosa. Se você tem a vivência de campo e não tem a teoria por trás, não tem o estudo por trás disso, a sua prescrição também começa a se tornar tendenciosa. Então, num cenário ideal, um mundo ideal, é você conseguir ter o background da ciência e a experiência prática, tá? Tem certas coisas que somente a tentativa e erro vão te dar. E tem certas coisas que somente entender a progressão, entender a ciência por trás daquele método, vai te dar o subsídio necessário de saber quando aplicar ou quando não aplicar aquele método. Então, entendo, prescrição de treino no cross, na musculação, para aluno de personal, é ciência e arte. Você tem que ter as duas coisas acontecendo ao mesmo tempo. Por isso que eu recomendo, mesmo se você for estagiário ainda, mesmo se você não tem para quem prescrever o treino hoje, comece a programar, comece a prescrever seus treinos agora, hoje, nem que seja para você mesmo, ou para um amigo, ou sei lá, para a namorada, para o namorado. Vocês têm que começar a prescrever treinos cedo, tá? Quando eu contei essa história aqui para vocês da minha trajetória lá no treinamento funcional, uma das coisas positivas que aconteceram naquela época é que todo professor de treinamento funcional na época tinha que montar o treino da sua própria turma.
Todo professor ele tinha que montar o treino da sua própria turma. Não era que nem o CrossFit hoje, que você chega para dar aula, já está lá o treino bonitinho, aquecimento, técnica, às vezes até a técnica, tudo que você vai fazer e o odd. Não, naquela época do treinamento funcional, eu dava aula da turma das 6 da manhã, eu montava o treino da turma das 6 da manhã. O outro professor dava aula da turma de meio-dia, ele montava o treino da turma de meio-dia. E aí, é estranho falar isso, mas se o aluno viesse às 6 da manhã, e se ele viesse no outro dia, meio-dia, ele ia ver que eram 2 treinos diferentes no mesmo dia. Então, cada professor tinha a sua montagem de treino. Não é o cenário ideal, mas por que isso foi importante? Porque me deu a experiência de montar treino lá no começo. Lá no comecinho já tinha que montar treino, já tinha que prescrever o treino ali da minha turma no treinamento funcional. Tá? Na musculação, eu não sei como é que funciona hoje a relação dos estagiários com montagem de treino. Eu acho que você tem que ter a supervisão, né, de um profissional já formado. Mas você começa também a pegar as suas prescrições cedo na musculação. Você começa, de repente, já começa o professor titular do horário, já começa a te dar 2, 3 fichas para montar. E isso é importante porque quanto mais cedo você começar a prescrever, mais cedo você começa a errar. E não se engane, você vai errar. Você vai errar mais do que acertar no começo. E aí, com a experiência, com o feedback, você vai começando a errar menos, mas ainda os erros ainda vão acontecer, tá? Não se engane porque os erros nunca vão acabar, eles vão continuar acontecendo. A questão é que você vai conseguindo acertar mais do que errar, e os seus erros com o passar do tempo, né, com a experiência, com o estudo, são erros que não prejudicam o caminho, a progressão do seu programa. Então, quanto mais cedo você começar a prescrever, melhor. E aí, o primeiro ponto que eu vejo que é um problema hoje dentro do cenário do CrossFit, tá? Do jeito que é praticado hoje no Brasil. CrossFit é o seguinte, quem prescreve o treino geralmente no box? Quem prescreve o treino geralmente no box? Quem prescreve o treino geralmente é o head coach. Né? É o cara lá que faz toda a programação do box. Geralmente é uma pessoa que prescreve o treino. E os outros coaches, eles somente seguem o treino que foi prescrito pelo head coach. O que é bom no começo, porque tira um pouco da responsabilidade, né, do cara que está começando, de prescrever treino e tal. Só que a parte ruim disso, pessoal, a parte ruim disso é que você se acostuma a não ter que prescrever treino. Você se acostuma com o fato de que vai chegar no box e o treino já vai estar lá no quadro, bonitinho, lá no aplicativo, só para você seguir ele. E aí, o que acontece? Profissionais, tem cada vez mais coaches no CrossFit hoje. Quando eu comecei lá em 2014, 2015, eram pouquíssimos. Era uma dificuldade de contratar coach, porque tinha pouca gente no mercado. Hoje tem muita gente. Hoje não é tão complicado contratar coaches quando está faltando no box. Só que é uma leva de coaches que se acomodou com o fato de que tem alguém prescrevendo o treino, então eu não preciso aprender a prescrever treino. Ele se acomoda em chegar no box e ter o treino já prescrito para ele fazer ali as suas prescrições, fazer as suas conduções às aulas. Então é o cara que passa 1 ano, passa 2 anos, passa 3 anos, passa 4 anos e ainda não aprendeu a montar programas de treino. Então é o cara que não tem noção de combinação de movimentos, não tem noção de progressão de carga, não tem noção dos métodos, quando utilizar um cluster set, quando utilizar um loading, quando utilizar um wave load, não tem noção de time cap dos WODs, acaba errando muito no time cap, no volume de repetições. E aí você tem 4 anos, de 3 anos, 2 anos de experiência dentro da sala do cross, mas te falta aquilo que talvez seja o mais essencial para o coach, que é saber montar um programa de treino. É claro que é importante como coach saber dominar os exercícios, saber fazer os exercícios, saber ensinar o snatch, saber ensinar o pé na barra, saber como consertar um movimento ruim, como consertar um overhead squat, como fazer o seu aluno entrar no primeiro muscle up, tudo isso é muito bom. Mas eu vou falar uma coisa para vocês, isso basicamente todo coach sabe. Saber ensinar um movimento, saber a técnica de um determinado movimento, conseguir fazer o seu aluno entrar no muscle up, quase todo mundo sabe fazer isso. Não se engane, quase todo coach sabe fazer isso.
Por quê? Porque a maioria dos coaches treinam, né? Então eles têm a facilidade com o movimento de ensinar. E olha só, uma coisa que é interessante, não precisa nem ser coach para fazer isso. Tá? Quantas pessoas vocês conhecem que não são formadas em educação física, não são treinadores, mas sabem ensinar o movimento muito bem, sabem consertar o movimento muito bem, sabem ensinar talvez até melhor do que eu, você, um ring muscle up, as progressões. Se o cara foi ginasta a vida inteira dele, desde lá dos 7 anos de idade, ele sabe melhor do que você e do que eu a ensinar um movimento de argola. Então ele não precisa ter sido um treinador, né, feito 4 anos de educação física para fazer isso. Lá fora é muito comum, nos Estados Unidos, Europa, o cara não precisa ser formado em educação física para dar aula de crossfit. Basta que ele tenha o level 1 e saiba fazer os movimentos. E onde é que está o primeiro grande diferencial? Se você quer ter um grande diferencial como treinador e quer ganhar dinheiro, quer viver bem como treinador, eu vou falar isso muito durante esses 4 dias, tá? Que é viver bem como treinador, não só cambalear como treinador, mas conseguir viver bem como treinador. O primeiro grande diferencial que você tem que ter é saber montar programas de treino. Porque essa categoria de profissionais ela é muito valorizada hoje dentro do cenário, dentro do mercado de cross. O coach que sabe montar um programa de treino. Parece simples, mas nem todo mundo sabe montar um bom programa de treino. Na hora que falta coach para substituir ali, só para dar as aulas à turma, você tem 50 pessoas disponíveis. Mas na hora que falta um cara para programar o treino, meu amigo, aí é difícil. Os alunos reclamam, os alunos acham o treino chato, acham o treino muito repetitivo. É difícil achar alguém que tenha o feeling, consiga programar o treino do boxe ou enfim, para atletas. É difícil, tá? Dá uma olhada aqui como é que tá o chat. Estou estagiando no cross. Show, Camila. Então, esse tipo de profissional, ele é um profissional mais valorizado, aquele que sabe montar programas de treino. É isso que a gente vai começar a desenhar aqui os nossos princípios da montagem de treino. Beleza? Bom, mas por que você deveria acreditar em mim? Por que você deveria... Quem é esse cara? O que ele está fazendo? Por que eu deveria escutar ele? Né? Quem ele pensa que é para falar alguma coisa sobre isso para mim? Eu não tenho aqui vídeos, mas eu vou falar para vocês um pouco das conquistas que a gente teve. Quando falo a gente, é eu e o meu grupo, né? Que é a Dark Horse Performance. Tivemos nesses últimos anos aí, desde 2018. Né? Essa empresa, Dark Horse Performance, uma empresa de programação de treinos para o cross, e hoje ela está se expandindo também para outros esportes. Foi criada em 2018 e de lá para cá a gente colecionou algumas coisas interessantes, como por exemplo, em 2 anos, né, 2021 e 2022, nós classificamos times. Aliás, 2019 foi o primeiro time, 2021 foi o segundo. Times para o TCB. E se você está inserido dentro do cross hoje, você provavelmente sabe o que é o TCB, que é o Torneio CrossFit Brasil. É o campeonato mais tradicional, é o conhecido Campeonato Brasileiro de Cross, em que uma pequena parte dos inscritos conseguem se classificar. Hoje o TCB, nessa atual edição, já tem tem 3 as seletivas para o TCB, ou seja, a fase que você tem que fazer os testes para se classificar para o brasileiro. Tem cerca de 3.000 inscritos e só se classificam ali cerca de, sei lá, no individual masculino classificam com 48, no feminino 48 também. Então assim, é um grupo muito seleto de atletas que conseguem se classificar aqui para o torneio CrossFit Brasil. Então nós fomos por 2 vezes, vamos dar aqui, 2 vezes classificamos em times do TCB, com 2 times diferentes, tá? Então, o time 1 era um quarteto, 2 mulheres, 2 homens, foi completamente mudado e mais 4 depois formaram o time 2, que classificou para o TCB nos anos foi 2019 e 2021, tá? No ano de 2022, nós classificamos atletas no individual. 2 atletas no individual do TCB. Então, 2 atletas, 2 das 36 nesse ano, foram 36 só atletas femininos
que se classificaram para o TCB foi no ano de 2022. Estivemos lá com 2 atletas. Hoje eu treino atletas também de outros esportes, eu não treino atletas só do CrossFit, por mais que o CrossFit seja o meu cargo-chefe hoje ainda, né? É aquilo que eu mais falo, é aquilo que eu mais pratico, é aquilo que eu mais vivo como esporte, mas eu também tenho atletas de outros esportes, inclusive beach tennis. Tem hoje um atleta de beach tennis que está entre as 25 melhores do mundo. Entre as 25 melhores do mundo no beach tennis. Então é um desafio diferente, né? Uma programação diferente, são outras valências, é outra dinâmica, são outras coisas que ela precisa para poder performar bem no esporte dela, tá? A preparação física aqui, ela dá suporte para ela performar bem no esporte dela, que não é o CrossFit. E eu não uso CrossFit com ela, antes que você me pergunte, eu não uso CrossFit com ela não faz CrossFit, ela faz preparação física. Ela faz a boa e velha preparação física. E o que eu falei para vocês no começo, dominando os princípios, você consegue prescrever treino para qualquer pessoa. Então eu tenho atletas de nível nacional no CrossFit, eu tenho atletas de nível mundial no beach tennis. E olha só, também teve em 2021 também, nós estivemos na Copa Sul. Copa Sul é a fase semifinal, para ir para o CrossFit Games. Então nós chegamos até a semifinal para ir para o Games, um time na Copa Sul também, tá? Então assim, a gente já está em nível sul-americano, nível continental no CrossFit, nível mundial na preparação física com um outro esporte, e além disso ainda tem um terceiro esporte que é o Ironman. Hoje também tem um atleta de Ironman, de triatlo, na verdade, né? Ironman é a prova, um atleta de triatlo que se classificou para o Mundial de Triatlo, que é no Havaí, em Kona, no Havaí. Então, um terceiro esporte hoje faz parte da minha rotina, do meu dia a dia, da programação do meu dia a dia. Eu não prescrevo treino de corrida, nem o treino de natação, nem de bicicleta, nada disso. Isso é com um coach específico da modalidade. Eu faço a preparação física. Eu faço o treino de força, aquilo que vai dar suporte para, diminuir os índices de lesões, os riscos de lesão, e 2, acelerar e potencializar a performance esportiva dela. Então, essas 2 atletas aqui, de beach tennis e de triatlo, eu não prescrevo o específico do esporte, eu prescrevo a parte de treinamento de força e potência, né, quilometros e tal. Para os atletas de CrossFit eu prescrevo tudo, então eu prescrevo força, ginásticos, endurance, LPO, WODs, faço tudo deles. Então, é por isso que eu falo para vocês que se você conseguir entender o nível de princípio que a gente vai falar nos próximos 3 dias, né? Hoje mais 3 dias, você consegue pelo menos começar a programar treinos para qualquer atleta. E além de tudo isso aí, hoje eu dou 10, às vezes até 11 aulas de personal durante o meu dia. Então são alunos que querem perder gordura e ganhar massa muscular, ponto. Eles não estão muito preocupados com performance esportiva, eles não estão muito preocupados em se classificar para nenhum campeonato. Eu tenho alunos de 60, quase 60 anos de idade, tenho alunos de 40, tenho alunos de 30, tenho alunos de 25, que a maior preocupação deles é com o físico, né? Saúde, mas também com o físico. Então, além de trabalhar com atletas de nível mundial e de nível sul-americano, eu também trabalho com alunos personal, assim como provavelmente todos vocês. Todos nós estamos na prática todo dia. Então eu falo para vocês que esse é um evento feito por treinador para treinadores. Eu não sou o cara que vai só falar para vocês aquilo que está escrito nos livros, aquilo que está escrito nos manuais. Tá? Eu quero trazer para você o que está escrito nos livros, mas também com um toque da prática, com um toque do que eu vejo que funciona, o que não funciona tão bem assim na prática no dia a dia. Aquilo que funciona bem para atleta, mas tem coisas que não funcionam tão bem para o aluno de personal. Tem coisas que funcionam muito bem para o aluno personal que não funcionam tanto para o atleta. Então essas coisas você consegue, de novo, lá no começo eu falei, teoria e prática. Livros, tá? Livros e campo. Estão todo dia também com a prática de não falar só sobre a teoria, vamos falar sobre prática também, aquilo que eu vejo acontecer todos os dias. Beleza?
Teve individual também na Copa Sul. Sim, teve individual na Copa Sul 2022, a Jane, mas na Copa Sul a Jane ainda não estava, né? Não estava montando a programação dela ainda, né? Assim, esperamos classificar esse ano, mas eu não estava ainda programando. Ajudava ela com uma coisa ou outra, mas eu não era responsável pela programação dela ainda. Tá? Só no TCB, que foi um mês depois. Então vamos lá. A primeira coisa que a gente vai falar hoje na nossa aula, tá? Eu sei que está um pouco tarde, não vou me prolongar muito, mas algumas coisas eu quero passar para vocês na aula de hoje e espero que você esteja comigo todos os dias, tá? Mas olha só, a primeira coisa que eu vou falar aqui para vocês é qual é a primeira coisa que você tem que saber na hora de programar treino para qualquer pessoa, tá? Vamos imaginar que um atleta ou um aluno de personal te contratou e você vai começar a montar os seus programas de treino para ele. Qual é o princípio, qual é o mais fundamental que você deve saber na hora de montar um programa de treino, na hora de criar o seu programa de treino? Qual é a coisa mais fundamental que você acha que você tem que saber na hora de montar um programa de treino? Deixa eu só ajeitar aqui um pouquinho essa tela, só mais para cima um pouquinho. Fala aí para mim, o que é que vocês acham que é o mais fundamental para você montar um programa de treino? Quando alguém te procura para montar um treino personal, ou para atleta, ou enfim, o que você acha que é o mais fundamental? O mais fundamental de você saber é o objetivo. Esse aqui é o óbvio que tem que ser dito, tá? Objetivo. Por que ele está lhe contratando? O que ele quer? O que ele almeja? Onde é que ele quer chegar? Ele quer ser campeão do CrossFit Games, ele quer se classificar para o torneio CrossFit Brasil, ele quer perder 3 kg de gordura e ganhar 2 kg de massa muscular, ele quer subir no palco e competir na categoria biquíni, ou wellness, ou seja, qual é o objetivo dele? Ou ele quer tudo isso? Então, certa vez me perguntaram na caixinha de perguntas lá no Instagram, qual é a primeira coisa que eu faço quando eu estou, né? O que é mais importante para começar a montar programa de treino? E as pessoas acham que é a avaliação, né? É importante a avaliação. É importante você ter uma anamnese, é importante você ter dados. Mas isso não é a primeira coisa, isso vem depois, tá? A primeira coisa que você tem que saber é o objetivo. Porque é muito fácil para nós, treinadores, que gostamos de uma modalidade que nem o CrossFit, né? Acredito que todos vocês gostem do CrossFit, gostem de treinar. É muito rápido e é muito fácil para a gente acabar se apaixonando por isso e ficar cego. Ficar cego no sentido de ser tendencioso e achar que o método CrossFit, a modalidade CrossFit é a cura para todos os males no treinamento físico. É você ser tendencioso o suficiente de querer utilizar o WOD de CrossFit para fazer preparação física de um atleta, de beach tennis ou de triatlon. Tá? O CrossFit, ele não prepara ninguém para nenhum esporte além do CrossFit. Tá? Vamos deixar logo isso claro. O CrossFit ele só prepara um atleta para o próprio CrossFit. Não tentem fazer preparação física de outro esporte com CrossFit, que são duas coisas completamente diferentes. Mas a gente fica muito tendencioso, porque a gente acha legal pra caramba esse negócio de CrossFit, fazer o WOD e tal. E a gente quer fazer com todo mundo. E às vezes o cara não quer. Às vezes fazer CrossFit com ele não vai de encontro ao objetivo que ele tem. Às vezes a gente quer impor as nossas preferências para os alunos, para o cliente. E eu demorei muito tempo para entender isso. Eu demorei muito tempo para entender que não é o que eu quero. Não é as minhas preferências. É as preferências, é o que o cliente quer. Com o CrossFit eu consigo ajudar ele a chegar nesse objetivo? Consigo. Beleza, então vamos usar o CrossFit. Não, eu não consigo ajudar ele a chegar no objetivo fazendo pé na barra ou fazendo ring muscle up. Eu tenho que usar outras estratégias, então eu não vou utilizar CrossFit com ele. Tá? Então a primeira coisa que a gente tem que saber e aprender desde cedo aqui é tudo sobre o cliente, é tudo sobre o atleta. Não é sobre você, não é sobre mim, não é sobre as nossas preferências, nem nada.
A gente tem que conseguir ter uma imparcialidade nesse quesito, de conseguir ajudar nossos atletas, nossos alunos a chegar nos objetivos que eles decidiram, não nós. Nós estamos aqui para facilitar o processo, não para impor as nossas preferências. Fechou? Faz sentido isso? Então, esse é o primeiro ponto, o objetivo do aluno. E aí, tá, a gente já sabe qual é o objetivo dele. O que é que a gente precisa fazer agora? Coletar informações. Então, a gente precisa coletar dados. Preciso coletar dados deles, tá? Perdoa a minha letra feia, mas a gente precisa coletar dados. Porque sem dados, sem informações, a gente está fazendo literalmente uma programação às cegas. É um voo que não tem uma direção, tá? Então você pode estar lá com toda a energia do mundo, com toda a boa intenção, o seu atleta pode, ou o seu aluno pode treinar forte, né? Um cara que gosta de treinar forte. Se você mandar ele tacar a cabeça na parede, ele vai tacar a cabeça para a parede, só que o programa fica sem direção. Quando você não tem a coleta de dados, né? Você não tem testes, anamneses, você não sabe, você está treinando forte, mas você não sabe para onde você está indo. E aí, corre o risco de nadar e morrer na praia. E corre o risco de chegar um ano depois, vocês forem analisar os objetivos e ver que vocês não alcançaram o objetivo. Por quê? Porque vocês estavam indo para norte quando vocês tinham que ir para o sul. Vocês botaram toda a velocidade possível de cruzeiro para ir para o sul, mas vocês tinham que ir para o norte. E em nenhum momento você conseguiu identificar isso, porque você não tinha um negócio chamado... Vamos para ver aí, o quadro está muito... Acho que tá. Existe um negócio que chama KPI. Já ouviu falar de KPI? Se não, já anota aí, aqui é o primeiro grande ensinamento da aula de hoje. KPI. São 3 letras. K, P, I. Quem sabe o que significa KPI? KPI. Você precisa desse negócio aqui, ó, para fazer o seu programa dar certo, tá? Você precisa disso para fazer o programa da turma dar certo? Você precisa disso para fazer o programa de atleta dar certo? Você precisa disso para fazer o programa de aluno personal dar certo? Sem KPI, você tá às cegas. Você pode ter o melhor programa do mundo, mas talvez esse programa não sirva para aquele cliente, para aquele atleta. Quem sabe o que é KPI? Dá uma olhadinha aqui no chat. Objetivo do aluno, Francisco Leonardo falou, deficiências e aptidões também contam. Sim, Francisco, deficiências e aptidões também contam, claro. Porque não adianta o cara ter o objetivo de ser campeão do CrossFit Games, né, se ele não tem aptidão nenhuma para isso. Se você sabe que ele não vai conseguir chegar nesse objetivo. Os objetivos, eles têm que ser claros, eles têm que ser tangíveis, eles têm que ser mensuráveis, mas eles têm que ser também um tanto quanto realistas, né? Não dá para tentar colocar um objetivo que vocês sabem que não vão alcançar. Mas sim, deficiências e aptidões também contam. Deixa eu ver se ficou bom aqui o tamanho do KPI. Ficou bom. KPI. Identificador-chave de desempenho. Iagaro Silva já matou charada. Identificador-chave de desempenho. Ou, em inglês, Key Performance Indicators. Ou indicadores-chave de desempenho. O que são os KPIs, né? O KPRs? Essa sigla, né? KPIs, isso vem, não é do treinamento físico, isso vem do mundo dos negócios. Que são indicadores para saber se aquela empresa está no caminho certo, se está no rumo certo de faturamento, ou enfim, são indicadores que você vai olhando ao longo do caminho para saber se você está indo na direção certa. Então, para a gente, o que são os KPIs? São pequenos indicadores que você consegue ver semana a semana, ou quinzena a quinzena, ou mês a mês, alguns até de dia após dia. São
alguns pequenos indicadores de que o seu programa está na direção certa. É como se você tivesse aqui na corrida, sei lá, no Rally dos Sertões. E aí você está no meio do rally e está ali a 120 por hora e já está à noite e você não sabe muito bem para onde ir. De repente você vê uma placa que você está, por exemplo, passando por tal cidade. E aí no seu mapa dizia que você tinha que passar por tal cidade para completar o percurso. Aquilo dali foi um KPI. Ali foi um indicador-chave de desempenho. Você está no caminho certo. Você está no local certo. É só você continuar agora. Você pode continuar 120 por hora nessa direção, que você está no caminho certo. Então o KPI ele te dá noções em tempo real se você está na direção certa do seu programa, tá? E quais são os KPIs mais simples, mais fáceis, talvez os mais importantes de ser observado durante a programação de treino do Cross? Tá? Vou começar a funilar agora para o Cross. Alguém me dá um exemplo de KPI, de indicador-chave de desempenho no Cross? Olá, galera. Sei que tá tarde, todo mundo começa a ficar com sono, mas começa a ficar bom agora o negócio. RM. Sim, o RM pode ser um KPI. Mas ainda não é o que eu estou buscando aqui. Por exemplo, um RM de um movimento pode ser um KPI, né? Pode ser um indicador de performance. Mas é o que o Mladen Jovanovic, no seu livro Strength Training Manual, acho que não está aqui perto, não ia mostrar para vocês. Ele fala que algumas coisas são necessárias, mas não são suficientes. Então, ter um RM de back squat de 230 quilos é importante no cross? É super importante no cross. Ela é necessária. É necessário que você tenha um RM alto. É necessário que você tenha um PR alto. É suficiente para ganhar um campeonato? Talvez não. Não é suficiente. Só isso não vai te fazer ganhar um campeonato. Ter um PR alto é necessário, mas você vai precisar de algumas outras coisas também para te fazer ganhar um campeonato de cross. Tá? Então, um RM alto ele é necessário, mas não é o suficiente. E aí a gente começa a ver que existem uns KPIs que são mais fidedignos de performance no cross do que o RM. E que KPIs são esses? Benchmarks. Benchmarks. Os benchmarks pode ser não precisa ser o da CrossFit, tá? Mas os da CrossFit eles são interessantes porque eles dão. Eu tenho várias críticas à CrossFit em si, mas os benchmarks são uma das melhores coisas que eles já inventaram. Porque usar o da CrossFit, os benchmarks da CrossFit, eles te dão um senso de direção no programa, porque eles são indicadores de performance naquilo que realmente importa, que são os condicionamentos, né, específicos da modalidade. E além disso, usar os KPIs de benchmark da CrossFit te dá um referencial. Você consegue comparar o seu tempo da Fran com um cara como o Fraser, por exemplo. Você consegue comparar o seu tempo da Daiane com o tempo da Daiane da Tia Claire. Você consegue comparar o seu tempo da Grace com o tempo da Grace do campeão brasileiro. Olha que beleza. Você consegue ter rastreadores de desempenho que está todo mundo utilizando, todas as pessoas utilizam. Isso é uma riqueza de informação muito grande. Então, um dos melhores KPIs que você pode ter no seu programa são os benchmarks da CrossFit. Karen, Daiane, Grace, Isabel, Fran, enfim, DT, Murphy, todos esses benchmarks, né, são importantes porque eles vão testar o específico do esporte. Eles vão testar o esporte naquilo que ele realmente é. Então, se você melhora seu tempo da Grace,
ou se você melhora o seu tempo na Fran, provavelmente você está se tornando um melhor crossfitter, um atleta de crossfit melhor. Se você melhora o seu RM de deadlift, não necessariamente significa que você está se tornando um atleta de crossfit melhor. Está dizendo que você está ficando mais forte naquele exercício, que é importante, mas ele por si só ele não reflete o condicionamento geral do crossfit. Faz sentido? Então, os benchmarks, eles são os melhores KPIs que você pode ter. Você pode ter outros, tá? Você pode ter outros KPIs, como por exemplo, 2 km de remo. Pode ser um KPI também. Os RMs, como a gente já falou aqui. Você pode criar os seus benchmarks, né? Eu tenho alguns benchmarks que eu criei para os atletas da Dark, né? Alguns benchmarks específicos de LPO, de endurance, de barbell cycling. Eu tenho alguns KPIs, como por exemplo, o número de repetições unbroken de HSPU. Enfim, tem alguns outros, mas os da CrossFit, se você está começando agora, use os da CrossFit. São muito bons, são de fácil acesso e, o mais importante, você vai conseguir com esses dados ter acesso a onde é que o seu atleta, onde é que o seu cliente está em relação ao resto das pessoas daquela faixa etária ou daquela região. Certo? Faz sentido? Então, o KPI é a primeira coisa, é a segunda coisa que a gente quer uma colinha, tá? Dá uma olhada com tanto conteúdo aqui que senão eu vou me perder. Os KPIs, eles são o segundo ponto que a gente precisa saber. A primeira coisa é o objetivo, o segundo é dados. A gente precisa ter dados, a gente precisa fazer testes. A gente precisa saber escolher esses testes, precisa saber interpretar esses testes, porque os testes vão dar a direção do programa, tá? Os testes, além da direção, eles vão dar a prioridade, tá? Uma coisa que eu quero falar aqui com vocês é que é muito não é tendencioso, mas é muito... A gente pode se iludir achando que a gente vai conseguir fazer tudo dentro do programa, que a gente vai conseguir desenvolver ginástica, que a gente vai conseguir desenvolver força, que a gente vai conseguir desenvolver endurance, que a gente vai conseguir desenvolver tudo que a gente quer e acha legal de uma vez só. Mas isso é um pensamento um tanto quanto inocente. Quando vocês começarem a montar os programas, se vocês já montam, vocês vão perceber que não é bem assim que funciona, né? Não é bem assim que funciona. Você vai ver que você quer botar muita coisa no programa e não tem tempo. Você não vai conseguir colocar tudo no programa. Às vezes, uma semana não vai ser o suficiente para colocar todas as coisas que você queria no seu programa de treino. Você vai ter que deixar algumas coisas de fora, tá? E algumas coisas você acha que são importantes e vai ter que deixar de fora porque não tem tempo. Simplesmente não existe tempo hábil para colocar tudo que você quer numa sessão de treino ou numa semana de treino. Nem que seu atleta treine 3 horas por dia, ainda vai faltar coisas para desenvolver, tá? O esporte ingrato, esse esporte do cross, porque você precisa desenvolver muita coisa, tá? E com a turma do mesmo jeito, tá? Para quem prescreve com a turma, você vai ver que tem muita coisa que você quer colocar lá e não dá, porque só é 1 hora de treino. Não dá para você colocar tudo que você quer. Você tem que começar a escolher prioridades no seu programa. Tá? E existe uma coisa chamada via negativa e via positiva. Tá? Você pode melhorar a performance do seu atleta através da via negativa ou através da via positiva. Você pode melhorar a composição corporal do seu cliente personal através da via positiva e da via negativa. Você pode melhorar a qualidade de movimento dos seus alunos da turma através da via negativa e da positiva. O que é a via negativa e a via positiva? A via positiva é quando você acrescenta coisas para se fazer no programa. Por exemplo, eu quero melhorar a minha performance no cross. Então eu preciso fazer o quê? Treinar mais. Então você acrescenta a sessão de treino. E aí você vê que uma sessão de treino já não é suficiente. Você começa a querer acrescentar 2 sessões de treino. E aí você, mas eu quero agora começar a treinar dia de sábado também. Eu quero agora fazer aula de ginástica. Aí você contrata um treinador de ginástica. Não, agora eu quero fazer aula de LPO e você contrata uma planilha de LPO por fora. Agora também o pessoal está começando a fazer aula de remo, você contrata um treinador de remo. Isso tudo é via positiva, tá? Quando você vai acrescentando coisas para fazer. E aí existe a via negativa, aqui ó, agora vem um pouco da minha experiência prática, tá? Na minha experiência prática, nesses quase 10 anos trabalhando especificamente com cross,
A via negativa é aquela que surte mais efeito, mais rápido na performance do seu atleta, na qualidade de movimento do seu aluno, na composição corporal do seu aluno personal. A via negativa é aquela que mais dá resultado mais rápido. Por quê? O que é a via negativa? A via negativa não é quando você acrescenta coisas, é quando você começa a tirar coisas. E como assim tirar coisas, Bruno? É quando você começa a tirar coisas que prejudicam a sua performance, ou a sua composição corporal, ou a sua qualidade de movimento. Então, via negativa seria, o cara está querendo emagrecer, o que seria a via negativa para ele? Seria diminuir a ingestão de doce. Não é acrescentar mais treino. Se ele diminuir a ingestão de doce, se ele diminuir a ingestão de álcool, que todo dia o cara bebe ali suas taças de vinho, a via negativa é mais sobre retirar aquilo que está atrasando a performance. E no cross não é diferente, tá? Mais do que acrescentar coisas, porque no começo é lindo, você quer colocar tudo no programa. É você tirar o que não funciona. É você tirar aquilo que está prejudicando a evolução. Então, programar treino é mais sobre tirar o que não funciona, evitar o que não funciona, não perder tempo com o que não funciona ou que até funciona, mas tem um custo muito alto, e você fazer escolhas baseadas em custo-benefício. Qual é a que chama de MVP, né? O que vai me trazer mais retorno com menos custo? Porque tem certas coisas que trazem um bom retorno, mas elas custam muito. A gente está sempre procurando qual é o melhor custo-benefício, qual é o método que vai me fazer ganhar mais força com menor custo, com mais recuperação, com menos danos. Tá? Então, programar no cross é custo-benefício, é saber o que não dá certo. E hoje a gente tem muito mais informação, o cross é um esporte novo, tá? É uma modalidade nova. E a gente tem muito mais informação sobre o que não funciona do que o que de fato funciona. Tá? Ninguém tem um segredo do que funciona no cross, mas a gente já sabe o que é que não funciona. Algumas coisas não funcionam, ou funcionam muito pouco, ou tem um custo muito alto. Então, assim, os KPIs, né, os benchmarks, eles são excelentes para te dar prioridades no programa de treino. Você tem quantidade limitada de recursos, de horas na semana para treinar. Não vai dar para treinar tudo. Então você vai começar a ter que eleger prioridades no seu programa. E como é que você sabe o que é prioridade e o que é que não é no seu programa? Os testes. Os testes, os benchmarks, os KPIs vão te dizer o que é prioridade, o que é que você tem que fazer mais, o que é que você tem que fazer menos. O que é que você pode abrir mão um pouquinho agora, o que é que você não pode abrir mão do seu programa. O que é que você tem que fazer mais durante a semana, o que é que você tem que fazer menos durante a semana. Então, com KPIs e com benchmarks, com testes, você vai começando a dar forma ao seu programa, porque agora você sabe o que é que você tem que fazer mais, o que é que você tem que fazer menos. O que é que você tem que dar mais ênfase e o que é que você pode dar uma esquecida durante um tempinho. Vou dar um exemplo bem prático para vocês, tá? Tem uma atleta minha, a Jane, provavelmente vocês conhecem, enfim, se classificou para a Copa Sul e tal, no ano passado. A Jane, ela tem um ginástico absurdo, acima da média, muito acima da média, ela tem um condicionamento absurdo, muito acima da média. Ela tem movimentos muito bons, snatch, clean jerk, são muito bons dela de qualidade, mas falta força. Falta conseguir mover mais carga pesada. Então, assim, quando tem prova de RM, geralmente ela fica mais no meio para baixo da tabela. Então, hoje, para a Jane, eu prefiro, durante um certo tempo, dar uma carga concentrada. O que é uma carga concentrada? Durante um certo período de tempo, dar uma ênfase muito grande no treino de força, como a gente fez agora, há 2 semanas atrás. A gente fez um protocolo que era agachar 18 vezes, 18 sessões de agachamento em 6 dias. É uma carga concentrada de agachamento. E durante esses 6 dias ela não fez mais nada, ela não fez ginástica, ela não fez corrida, ela não fez WOD, fez nada. Nada, ela só agachou. E Bruno, mas ela não vai perder condicionamento? Provável que sim, ela sentiu até, ela perdeu um pouco. Mas mesmo perdendo o condicionamento, ela ainda está com condicionamento acima da média. Só que eu prefiro que ela perca um pouco, vamos tentar encarar assim, ó. Eu prefiro que ela perca 15% de condicionamento,
mas ganhe 10% em força. Porque os ganhos de 10% em força vão fazer com que a performance dela chegue no nível do que ganhar mais condicionamento não vai. Como é que eu sei disso? Testes. KPIs, benchmarks, me dão uma direção no programa. Faz sentido? Iagro falou aqui teste VO2, tá? Olha, você tem que ter cuidado com o teste VO2, tá, Iagro? Assim, eu acho que é Iagro, né? É Iagro. É importante saber o VO2 do seu atleta? É legal saber, é interessante. Mas o que é que você faz com essa informação, entendeu? Será que o teste VO2 vai te dar uma informação prática de prescrição? Talvez você saber a velocidade onde aconteceu o VO2 máximo, vai, porque você consegue ter uma métrica para prescrever os treinos de intervalados. Mas o VO2 ele tem um componente muito forte genético, tá? Existe um componente genético muito forte, então assim, existe um teto que seu atleta vai chegar e que assim, não vai passar muito daquilo. E duas pessoas com VO2 idênticos, quem geralmente performa melhor? É quem tem um limiar anaeróbio mais expandido, né? O cara que tem um limiar anaeróbio mais expandido, mesmo às vezes com VO2 mais baixo, ele consegue performar melhor do que aquele que tem um VO2 mais alto. Então o VO2 máximo não é uma métrica que eu sou fascinado, não. Eu olho, eu testo, mas eu testo para poder coletar a velocidade onde aconteceu o VO2 máximo, porque isso aí é importante para a prescrição, mas isso aí a gente vai ver mais na frente. Mas ela não é tão determinante para a performance não, beleza? Então, para a gente fechar a nossa aula de hoje, primeira coisa, objetivo, segunda, KPIs ou benchmarks ou testes, e a terceira coisa é ter uma noção macro do seu programa de treino, tá? O que é uma noção macro do seu programa de treino? Se vocês ainda, alguns de vocês são estudantes de educação física, provavelmente você deve saber isso aqui, deve estar vendo isso aí, ou devem ter visto já, que existe uma programação, uma organização do programa que chama de macrociclo, existe uma organização que chama mesociclo, e existe uma que chama microciclo. Provavelmente vocês conhecem esse tipo de organização de treino. Macro, meso e miso, né? E micro. Então, o que é o macro? É você ter uma noção geral do programa. Ter uma noção do que você espera que aconteça, do que você espera alcançar durante um período, tipo, pode ser de 1 ano, pode ser de 2, pode ser de 3, pode ser um ciclo olímpico de 4, embora não recomende, mas pode ser de 6 meses, o seu macro pode ser 6, não precisa ser 1 ano. Mas já, por convenção, fala-se mais em 1 ano de treino. Então, nós estamos aqui em fevereiro, né, de 2023. O que é que você espera que aconteça em dezembro de 2023? Você faz como se fosse uma engenharia reversa, né? Eu espero que no final de 2023 eu tenha alcançado esses resultados, esse nível de performance. Então isso aí é o macro, né? Você planejou uma visão macro da coisa, é a visão mais fora do programa. Mergulhando um pouquinho mais, você tem um meso. E o que é o meso? O meso é a segunda unidade do seu programa. O meso, ele pode ser de 1 mês, pode ser de 2 meses, pode ser de 3, mas ele é a segunda, são as partes que compõem o macro. E o micro, geralmente se fala do micro como sendo a semana de treino, mas não precisa ser uma semana de treino, tá? Existem microciclos que são de 10 dias, existem microciclos de 3 dias. Por quê? Porque é o tempo suficiente para você completar um ciclo de treinamento. E que ciclo de treinamento é esse? Imagina só, eu treino, na segunda-feira eu tenho força, na terça-feira eu tenho potência, na quarta-feira eu tenho endurance, na quinta-feira eu tenho ginástico, na sexta-feira eu tenho intervalados, no sábado eu tenho longão. Quando eu voltar lá para o primeiro dia que foi o de força, eu completei o meu micro, tá? Se eu tiver 10 qualidades físicas para trabalhar em sequência durante 10 sessões seguidas de treino, o meu micro vai ser no 11º dia, em vez de uma semana, tá? Então, existem casos de micros bem curtos, de 4 dias, de 5 dias. Atletas mais experientes, né, atletas mais avançados, de nível olímpico, eles têm micros geralmente mais curtos. Eles precisam de uma alta variedade do programa para continuar evoluindo, para continuar se adaptando. A treinabilidade deles é muito alta, tá?
Francisco Leonardo, seria como um funil? Sim, seria como um funil, mas eu acho que eu tenho uma didática talvez melhor do que isso. Mas olha, além do micro, tem talvez o que vocês não conheçam ainda, chama nanociclo. Alguém sabe o que é um nanociclo? Eu sei que vocês conhecem macro, eu sei se vocês conhecem meso, eu sei que vocês conhecem micro, talvez vocês não conheçam o que é o nanociclo. Então, o nanociclo, isso quer dizer, o nanociclo ele se refere à sessão de treino, a como está organizada a sessão de treinamento. Tá? Então, o que acontece dentro da sessão? O que é que vem primeiro, o que é que vem no meio, o que é que vem no final? Por que aquilo vem no começo? Por que agora esse bloco está aqui, é o segundo bloco do dia? Por que esse determinado bloco ele veio por último na sessão? Tá? Tipo, como você organiza a sessão de treino é o nanociclo, beleza? Então, esses quatro componentes aqui, eles dão para você uma organização do programa. É como você organiza. E como é que a organização de um programa também é conhecida, né? O vulgo periodização. Periodização nada mais é do que organizar o programa. Tá? Nada mais é do que organizar o programa. Existem formas de organizar o programa. Existem formas de organizar um macro, meso, micro, nano. Esse funil, como o Francisco Leonardo falou. Os russos organizavam de uma forma, né? Os soviéticos. Os americanos organizavam de outra. Os europeus de uma forma um pouco diferente. O leste europeu de uma forma. Enfim, são formas de organizar o programa, tá? Mas organização nada mais é do que periodização, nada mais é do que organização do programa. Como você organiza o seu programa de treino. Mas isso é assunto para a próxima aula, tá? Vou mostrar modelos de periodização, quais são os que eu mais utilizo nas aulas de turma, quais são os que eu mais utilizo nas aulas com os atletas, quais são os que eu mais utilizo com os alunos do personal. Mas hoje, tá? As 3 coisas que você tem que entender hoje aqui, se não entendeu, essa aula vai ficar gravada, assiste de novo. Objetivo. Nada é mais importante do que isso, tá? Porque tudo que você vai fazer no seu programa de treino, nas sessões de treino durante 1 ano, 2, vai depender do objetivo. Então, se você estiver fazendo as coisas que não estão de acordo com o objetivo do seu atleta, do seu cliente, tá tudo errado. Tá tudo errado. Então, o objetivo é o mais importante. Isso é claro, o objetivo precisa ser claro, precisa ser mensurável. Ele precisa ser objetivo, você precisa conseguir mensurar aquele objetivo. Segundo ponto eu identifiquei o objetivo, agora eu preciso ter ferramentas para saber qual direção eu vou tomar. E essas ferramentas são os KPIs, ou os testes, ou os benchmarks, né? Na verdade, o benchmark ele é um tipo de KPI. Então, os KPIs, eles dão a direção do seu programa, tá? Eu estou aqui, eu preciso pegar essa rota aqui, esse é o mapa. Eu preciso pegar essa rota para alcançar ali a minha linha de chegada, tá? E você precisa ter um nível de organização do seu programa. E o nível de organização, né, o que alguns chamam de periodização, é isso, saber que existe uma hierarquia de comando na hora da organização do seu programa. Nanociclo, microciclo, mesociclo, macrociclo, tá? O que escolher, né, quais métodos escolher, quais exercícios, como montar, a gente vai ver tudo isso na próxima aula. Beleza? Que é amanhã, no mesmo horário, espero que vocês estejam aqui comigo para tirar dúvidas e tal. 21 horas, sem erro amanhã, já sei o que deu errado aqui, então amanhã sem erro a gente vai começar às 21 horas para falar sobre métodos, né, periodização em si, começar a mergulhar um pouco mais a fundo, tá? Queria que vocês, se tivessem dúvida, mandassem aqui para mim, vou dar aqui uns 5 minutinhos para a gente tirar dúvidas. Vou abrir o grupo amanhã para a gente trocar uma ideia sobre a aula de hoje, o que vocês aprenderam e tal. Se aprenderam alguma coisa nova, se foi interessante aqui estar comigo durante 1 hora, e tragam dúvidas amanhã sobre periodização, sobre métodos, sobre organização, que a gente vai começar a falar mais a fundo sobre isso. Beleza? Vamos ver se tem dúvidas aqui.
Galera, perdão aí por esse errinho no começo, né? Essa falha de stream no começo, o áudio duplicado, a imagem travada, mas agora já dá tudo certo. Já dá deixar tudo salvo para amanhã. Show? Então é isso. Amanhã vejo vocês aqui no mesmo horário, às 21 horas. A gente vai falar sobre o veículo. O que é o veículo? É aquilo que vai conduzir o nosso programa, que são os métodos e os modelos de priorização que mais funcionam no Cross. Tanto para turma, quanto para personal, quanto para atletas. Fechou? Vejo vocês amanhã então. Valeu e fala para mim o que é que vocês aprenderam, se curtiram a aula de hoje, tá? Vou postar uma caixa de perguntas lá e deixa para mim o que é que vocês acharam da aula de hoje. Valeu, galera? Boa noite para vocês, a gente se vê amanhã, 21 horas, viu?